Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler os capítulos 3 e 4 de Neemias e vamos ler o capítulo 2 da carta aos Gálatas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, abençoa-nos nessa leitura, instrui a nossa mente e transforma o nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Neemias capítulo 3. Os que trabalharam na reedificação das muralhas. Então, aqui no capítulo 3 em diante, nós vamos ver a respeito dessa reconstrução, dessa reedificação das muralhas, os problemas que envolveram essa obra. Então, o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacur, filho de Imri. Os filhos de Asenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares com os seus ferrolhos e trancas. Ao lado deles fez os reparos. Quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, ao lado leste Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araias, um dos ourives, e ao lado dele Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes trabalhou Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa. E ao seu lado, Atur, filho de Azabineias, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate, Moabe, repararam o trecho seguinte e a Torre dos Fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Então, o que ele está narrando aqui é que várias pessoas foram construindo essas muralhas ao redor de Jerusalém, e ele está dizendo o trecho que cada um trabalhou, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo na reconstrução. Então, quer dizer, bastante gente fazendo aquela obra, a tendência é que aquela construção fosse feita de uma forma mais rápida. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerim. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar com os seus ferrolhos e as trancas. O portão da fonte foi separado por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar com os seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos Bavai, filho de Anadade, governador de metade do distrito de Keila.
Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou outro trecho em frente da subida para a Casa das Armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, quem fez os reparos foi os sacerdotes que moravam na campina. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadade, reparou outro trecho desde a casa de Azarias até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina e da torre que sai do palácio real superior que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os seus servos do templo que moravam em Ofel fizeram os reparos até em frente do portão das águas, na direção do leste, e até a torre alta. Depois os tecoitas repararam outro trecho em frente da torre grande e alta, e até a muralha de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua residência. Depois dele, Malquias, filho de um ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. E agora o capítulo 4. Nós vimos no capítulo 3 os nomes de quem participou dessa reconstrução e os trechos que eles fizeram. E agora o capítulo 4, a defesa contra os adversários. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse: "O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó?" Então, esse homem, o Sambalate, ele vem para zombar dos judeus e desestimular a reconstrução das muralhas. E Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: "Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras." Olha só, se vier um animalzinho, uma raposa vai conseguir destruir aquilo que eles estavam construindo. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Então, essas aqui são palavras, certamente aqui de Neemias, uma breve oração ao Senhor. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha só, foi até a metade, até aqui eles reconstruíram, eles estavam animados e conseguiram construir até a metade da muralha. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes,
Os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então, eles oraram, olha só, eles oraram e, como proteção, puseram guarda contra eles. Oração e ação. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Então, Neemias é alguém que está organizando o povo para não parar a obra. Eles estavam ali se protegendo, pegando em armas para se proteger dos inimigos que queriam fazer eles pararem de reconstruir as muralhas. Quando os inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado os planos deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então imagina, você com uma mão aqui mexendo a massa, assentando as pedras, enfim, construindo, e a outra mão segurando uma arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, e nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com armas à sua direita. Então imagina a tensão que eles viveram até que pudessem concluir a reconstrução das muralhas. Muito bem. Agora vamos ao capítulo 2 de Gálatas. Vimos no primeiro capítulo o apóstolo Paulo demonstrando a sua surpresa em saber que os crentes daquela região da Galácia estavam já se desviando do evangelho de Cristo e se inclinando para o judaísmo. E ele segue dizendo então aqui no capítulo 2. Sim, no final do capítulo 1 ele fala que ele próprio foi muito zeloso na religião judaica. Né? Ele disse no capítulo 2: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém, depois da conversão dele, depois dele ter ido a Jerusalém conversar com Cefas, depois dele ter feito, né, uma obra
uma missionária para além dos limites de Israel, plantando igrejas em outros lugares. Ele diz: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado, para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Então ele diz que foi para Jerusalém com Barnabé, com Tito, ele foi orientado por Deus, né? Apresentou o evangelho que ele prega entre os gentios, mas ele fez isso em particular aos que pareciam de maior influência lá em Jerusalém. Ele chamou os de maior influência para apresentar o evangelho que ele prega entre os gentios, para não correr o risco de ter corrido em vão. E veja aqui, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Quer dizer, o que ele está dizendo é, o pessoal lá de Jerusalém, quando ouviu o evangelho, e eu tinha comigo Tito, que era grego, ele não era israelita, ele não foi obrigado a ser circuncidado, né? Então não tem por que vir outros aqui e dizerem para vocês, igrejas da região da Galácia, que vocês devem se curvar diante dos cerimoniais judaicos. Não é assim. E ele ainda diz, né, que isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo, nos reduzir à escravidão. Então, quem gerou essa questão de ter que os gentios se circuncidarem foram falsos irmãos, foram pessoas que não haviam se convertido a Cristo de verdade. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João não eram reputados, que eram reputados colunas, né, os apóstolos, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, ele está contando aqui como foi a experiência dele com os apóstolos, que os apóstolos não criaram nenhuma dificuldade em relação à circuncisão, não estranharam que ele próprio tinha as qualificações de um apóstolo, reconheceram a graça, olha só, reconheceram a graça que foi dada ao apóstolo Paulo para que ele ministrasse aos gentios, enquanto eles, os apóstolos, Cefas, João, Tiago, enfim, ministrariam aos judeus. Então, ele está mostrando, olha, não tem por que alguém vir até vocês e apresentar diante de vocês um evangelho diferente do que eu já expus e já ensinei vocês. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. O Pedro, o Cefas. Pedrão, apóstolo Pedro. Antes do pessoal lá da parte de Tiago chegar, ele comia com os gentios.
Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas junto com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então ele resistiu a Pedro, ele advertiu Pedro diretamente. E ele diz então no versículo 15: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então aqui ele faz a defesa daquilo que é o coração da doutrina evangélica, a justificação pela fé em Jesus Cristo e por nada mais além disso. E aqui termina o capítulo 2 da carta aos Gálatas. Ok? Muito bem, vamos aqui à marcação de hoje. Esse vídeo vai para o YouTube no dia 24. Essa foi a leitura de hoje, que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais se Deus quiser.